estamos na Semana da Amamentação e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da amamentação e os manejos e cuidados para esse momento tão importante na vida da mulher, de toda essa família. Eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios do aleitamento materno. É esperado que a criança receba no início da vida, até o 6º mês, a amamentação exclusiva, por conta de vários benefícios e vantagens que a amamentação pode proporcionar na vida dessa criança e para o resto da sua vida enquanto ser humano. Os benefícios, eles são nutricionais, imunológicos, emocionais, econômicos, sociais e o crescimento crâniofacial muscular adequado. E como que começa a produção do leite materno? Mesmo na gestação, antes do bebê nascer, vários hormônios entram em ação para fazer a produção desse leite. Então ele é produzido por comando de vários hormônios. E após o parto, tem 2 hormônios principais que se chamam ocitocina e prolactina, que vão estimular certas células para produzir esse leite. E quando o bebê nasce, nós sabemos que o leite ele não sai em esguichada, não é aquela mama cheia de leite. É o que a gente chama de colostro. É uma pouca quantidade de leite com uma alta concentração de fatores de proteção. Então é muito importante que o bebê receba já nas primeiras horas de vida o aleitamento materno, através do colostro. E a produção do colostro ela pode ir de 3 até 5 dias após o parto. Então ocorre a poja, a descida do leite propriamente dito. Tem algumas mulheres que logo quando o bebê nasce já tem uma boa excreção de leite, a saída desse leite. Então cada mulher, cada organismo vai corresponder de uma forma diferente. Mas é interessante a gente pensar que muitas vezes o bebê nasce e parece que é aquela coisa tão pouca, que não vai sustentar a criança. Pelo contrário, como eu disse, o colostro ele tem altas quantidades de fatores de proteção e imunidade. Ele é rico em proteínas e anticorpos, chamado imunoglobulina, que são fortificantes naturais que o bebê vai receber e isso vai perdurar ao resto da vida. É que o leite materno ele é nutricionalmente superior. Então ele tem composição de nutrientes, que corresponde exatamente ao que o bebê precisa receber, tá? E já a fórmula, falam que lá no hospital, a gente é contra a fórmula, o pediatra não deu a fórmula, o bebê passou fome, Pelo contrário, a fórmula ela só é prescrita realmente quando há necessidade. A Organização Mundial da Saúde preconiza até 2 anos ou mais, por conta que as pesquisas mostram que diminuiu a mortalidade infantil, nos lugares que a gente pensa, que é só na África. Aqui no Brasil nós temos regiões, ribeirinhos, temos regiões, com escassez de vigilância sanitária, de higiene. Então são regiões que não têm saneamento básico. Então a gente sabe que o aleitamento materno ele é livre de contaminação. Menor ocorrência de alergias por conta das imunoglobulinas, são fatores de proteção. Então o aleitamento materno também tem essa vantagem. Previne o desenvolvimento de obesidade, nós sabemos que algumas crianças, e isso na prática a gente observa muito, as crianças elas são fofinhas, é até bonitinho de ver, mas são crianças, sobrepeso ou obesas, porém desnutridas, Eu mesmo já recebi crianças que fazem 8 a 10 mamadeiras por dia e acaba perdendo o contato com outros alimentos importantes. Então, o aleitamento materno também ele previne o desenvolvimento de obesidade e favorece o desenvolvimento
muscular, facial, né? Todo esse desenvolvimento craniofacial e muscular adequado por conta de movimentos importantes da musculatura e óssea que a criança faz na amamentação. Então essa é uma criança até de pesquisa, né? Que recebeu aleitamento materno exclusivo, e a gente pode observar que a oclusão, a mordida dessa criança, ela é normal. Então, 0 a 6 meses a gente orienta e preconiza, né, que esse aleitamento materno ocorra até o 6º mês exclusivamente, salvo necessidades que o pediatra vai ser o profissional adequado para introduzir qualquer outro alimento. É interessante a gente pensar nesse esquema que eu trouxe. Na amamentação natural, a mandíbula da criança ela faz movimentos de projeção e retração. A mandíbula ela vai para frente e para trás, para frente e para trás, e faz com que se corrija o retrognatismo mandibular. Retrognatismo mandibular é o queixinho para trás. Todo bebê nasce com esse queixinho para trás. Isso é normal, natural. Esse retrognatismo, esse queixo para trás, ele vai ser corrigido com o movimento da mandíbula da criança na amamentação exclusiva. Esse é um exemplo de retrognatismo mandibular não corrigido naturalmente, né? E em alguns casos, né, no retrognatismo, é necessário intervenção cirúrgica. E a gente vai falar também sobre os cuidados e o manejo com a amamentação. Essa é uma parte muito importante, né, e onde surgem várias dúvidas, né? É um desafio para a mãe, né? Não é algo tão simples assim, né? É muito lindo a gente falar da amamentação, né? Da importância da amamentação, mas que também é um aprendizado e requer muita coragem e força dessa mãe para continuar, né? Firme no propósito de amamentar o seu filho. Bom, os tipos de mamilo. Nós temos os mamilos considerados normal. Eu trouxe um esqueminha também para vocês observarem, né? O mamilo considerado normal, o mamilo considerado plano ou semiplano, né? Ele é muito pequeno ou às vezes ele é plano. Temos também o mamilo comprido e muitas vezes ele é comprido e espesso. E temos também o mamilo invertido. Isso é alteração? Não, isso é a condição anatômica que essa mulher tem, tá? Então muitas vezes, nossa, o mamilo está alterado. Não, é a condição anatômica desse mamilo. Então a gente não considera como uma alteração, tá? E há meios, né, para estimular a protrusão, né, a fazer o bico em casos de bico pequeno, bico plano ou bico invertido, né? Tem algumas técnicas que nós usamos para que possa ajudar, auxiliar, né, na protrusão ou fazer esse bico, né? Mas que também não impede de a mulher amamentar, até porque a criança ela não precisa só do bico. É importante o bico? Sim, é importante, ajuda, centraliza a boca, a língua da criança para o ato de sugar, mas a gente tem que sempre lembrar que o leite ele não fica depositado no mamilo. O mamilo é o local onde esse leite ele vai ter saída. Onde a criança necessita abocanhar é na região da areola, essa região escurinha. É ali que ficam depositados o leite da mãe. E, como eu disse, amamentar é um ato de amor e um aprendizado. Muitas vezes nós vemos, né, as campanhas, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso e de fato é. Mas muitas mães, né, principalmente aquelas de primeira viagem ou aquelas que teve os seus filhos e depois de muitos anos, né, teve outros, e também para algumas mães que, né, têm um seguido do outro, então é um desafio, né? Então é um aprendizado, nenhuma gestação vai ser igual à outra,
ato de amamentar vai ser igual, nenhum filho vai sugar igual, né? Cada um vai ter uma forma diferente. Posição, postura, né? É aquele filho que sugou mais, aquele filho mais preguiçosinho. Então, de qualquer forma, né? Amamentar é um ato de amor e esse ato requer um aprendizado. Então, como amamentar o bebê? Primeiro, essa mulher deve estar confortável, né? Então, de repente, uma poltrona, ou mesmo um sofá, ou mesmo na cama, de forma que esteja confortável. A sua coluna, né? O seu tronco, as suas pernas apoiadas, isso é muito importante, né? Os braços apoiados, a criança deve estar apoiada. Então, primeiro de tudo, como amamentar? Preciso pensar no meu conforto, tá? Então, a posição do bebê tem a posição clássica, né? Que é inclinado, barriga com barriga, a mão do bebê vai por trás, né? O bebê nos agarra e nós agarramos o bebê. Essa é a posição clássica. Mas também tem outras posições que para algumas mães facilita. Ela pode segurar a cabeça da criança, né? Ela pode colocar o bebê como se fosse posição de jogador de futebol americano, né? Como a gente está vendo na segunda figura. Tem a posição do cavalheiro e principalmente para mães que têm o mamilo plano ou invertido, essa é uma posição bem legal que a gente consegue ajustar a criança, né, na sucção e na sua posição adequada. Então, a posição, qual é a melhor posição? É a posição que a mãe vai estar confortável. É necessário estimular o bebê, né, sempre antes de colocar para mamar. Então, vale coçar o bigode, coçar o cavanhaque. Essas regiões, né, de cantinho de lábio são regiões de muito estímulo, onde a gente promove, né, vai desencadear o reflexo de procurar. É tão interessante que quando a gente estimula o bebê, eles ficam desesperados, a cabeça mexe, né, como nessas figuras que a gente está vendo, eles ficam desesperados no reflexo da procura. É interessante constantemente, né, fazer esse estímulo para que ele tenha fome de sugar. São regiões, né, são pontos onde vai promover, né, desencadear esse reflexo de procura e, por consequência, a sucção. E a pega, é importantíssimo nós pensarmos na questão da pega, né? Essa pega, ela tem que ser correta. E qual é a pega correta, né? Geralmente a criança, a gente vai observar os lábios da criança, a gente até fala boca de peixinho. Então, os lábios, eles ficam evertidos, eles vão ficar para fora e a criança vai abocanhar como boca de peixinho. Quando a criança pega incorreto, ou o lábio superior vai para dentro, né, como nas figuras que nós estamos vendo, e o lábio inferior também vai para dentro, é uma forma incorreta, a criança ela vai acabar pinçando esse mamilo, né, mordendo esse mamilo e vai acabar machucando. A maioria das dificuldades e também as fissuras, né, as ocorrências de fissuras, que são rachaduras, né, o bico rachado, é em decorrência da pega incorreta. A pega está errada, certamente essa pega tem que ser adequada. E o tempo de mamada, né? Essa é uma pergunta de muitas mães, né? Como que eu faço? Como eu sei que a criança foi sustentada? Primeiro de tudo, a gente fala sempre na livre demanda. É o quanto essa criança necessita e em quanto tempo é a criança que vai definir. A gente fala em média pelo menos 20 minutos. Então a gente fala pelo menos 20 minutos é um tempo ideal, tá? Se essa criança ela mama 5 minutos, 10 minutos, daqui a pouquinho ela vai querer mais. Ou se a mama está muito cheia, em 5 minutos essa criança saciou a necessidade nutricional, mas ela não saciou a necessidade fisiológica. Então, qual é a orientação? Temos que primeiro tirar esse leite de excesso, que a gente chama de ordenha de alívio, e ofertar para a criança saciar essa necessidade de sugar.